Olá! Bom, esse então será o último vídeo da série do livro da filosofia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a filosofia contemporânea, que vai de 1950 até os dias atuais. Vocês podem imaginar essa parte da filosofia contemporânea ainda está sendo construída, uma vez que nós estamos na contemporaneidade. Então ela vai ser mais escassa comparada às outras eras que a gente já viu em outros vídeos. Fatos interessantes que a gente vê logo na introdução dessa era são, por exemplo, o Muro de Berlim, que é erguido logo em seguida, depois de um tempo, também é derrubado. O Apollo 11 torna-se a primeira missão tripulada a pousar na Lua. Temos a fundação do Greenpeace, o uso da internet em nível pessoal e doméstico. Então, esses foram os 4 pontos que me chamaram a atenção na cronologia do mundo contemporâneo. E eles vão explicar aqui que a filosofia, ela meio que se perdeu nessa transição entre o mundo moderno e a contemporaneidade, uma vez que a filosofia ficou mais elitizada, onde poucos poderiam compreender e só aqueles que seriam letrados, cultos e professores, digamos, poderiam compreender a filosofia. Então ela ficou mais restrita e mais elitizada, como o próprio nome diz. E a função da gente, né, que estamos inseridos nesse contexto, é justamente retirar esse contexto de superioridade daqueles que leem filosofia e fazer a filosofia uma abordagem ampla para todos e que todos tenham vontade de conhecer. Uma coisa que eu me peguei pensando foi que a contemporaneidade vai de 1950 até os dias atuais, e que provavelmente qual será a era que vem depois da contemporaneidade? Eu digo, a gente não vai poder saber o que vem depois, né? É meio assustador porque a gente também não tem uma data final de quando a era vai acabar. Digo, até temos, mas que nós mesmos como indivíduos não temos a data que vamos deixar de existir. Então eu me peguei pensando nisso, me peguei ficando com medo. O primeiro fato interessante é sobre a Mary Midley, que vai dizer que o que faríamos sem uma cultura. Ela vai falar pra gente que a cultura é algo que já está, que a gente já nasce com ela, é algo inato. E que tecemos a cultura da mesma forma que as aranhas tecem suas teias, que à medida que a gente nasce, que vai se conectando, né, se formando uma sociedade, essa cultura também vai sendo criada, mesmo que a gente não queira, em forma de hábitos, em forma de crenças e afins. John Rawls, que eu não sei se estou falando correto, diz que os princípios da justiça são escolhidos sobre um véu de ignorância. O que significa isso? A justiça seria cega e, portanto, imparcial. Ela não vê, ela não favorita aquilo que está sendo julgado. Por isso que ela deveria ser imparcial. Ele vai dizer o seguinte, que quando a gente não sabe qual será o nosso lugar na sociedade, o interesse racional força a escolher um mundo no qual todos são tratados de maneira justa. Porque todos são tendenciosos, nós somos tendenciosos a escolher sempre o que é melhor para nós e não para os outros. Uma vez que a igualdade existe da justiça, nós todos vamos querer o melhor em comunhão, não apenas para uma determinada pessoa. Então é isso que seria o véu da ignorância, ou seja, não saber aquilo que meu interesse diz que seria melhor para mim, mas sim uma melhora em comunhão. O Richard Rowling, que eu não sei, mas está passando na tela, fala que a arte é uma forma de vida e que devemos resistir à tendência de ver a arte como uma ideia abstrata que precisa ser analisada e explicada. Ou seja, a arte ela deve ser vivida, sentida, mas não explicada. O Jean-François diz que o conhecimento é produzido para ser vendido. Com o advento da tecnologia, dos computadores, da era de informação, ele diz que as informações são categorizadas e arquivadas de modo que tem um valor comercial. Então, grandes empresas com poderes hierárquicos controlariam o que a gente pode ou não saber. Então, Jean pregava a incredulidade em relação às metas narrativas. O que são metanarrativas? São histórias que tentam resumir a totalidade da história humana ou que buscam incluir todo o conhecimento em um único sistema. Como, por exemplo, ele cita o marxismo,
Diz que a história pode ser vista como uma série de lutas entre as classes sociais. Em outras palavras, seria que ele é contra histórias que generalizam uma era e que há muito mais disso para a gente aprender e observar. O Michael diz que o homem é uma invenção recente e que é muito complicado ser humano, né? Então o homem, ele se vê como objeto do mundo e ao mesmo tempo é um sujeito que sente e estuda o mundo. Então é muito complicado essa dicotomia entre você fazer parte do mundo e observá-lo. O Noah diz que, se escolhermos, poderemos viver em um mundo de reconfortante ilusão. Devemos aplicar nós mesmos os princípios que a gente utiliza para julgar outras pessoas, o outro no geral. Então ele parte do princípio da universalidade. O que isso quer dizer? Ele diz que a gente usa a linguagem ética para condenar os outros, mas na hora de julgar a nós mesmos, a gente não se condena. Mesmo, digamos, fazendo as mesmas ações que o lado que a gente acusa. Então esse seria o princípio da universalidade. Ser imparcial e julgar os dois lados da mesma forma. Julgar o outro como você se julgaria. Achei muito interessante isso. Principalmente no quesito do governo, ele diz aqui. Muitas vezes a gente acha que o nosso governo é o melhor ou o pior, digamos assim, idolatra o do outro, mas esquece que o que a gente vive. A próxima é do Jacques Derrida. Diz que não há nada fora do texto. Eu até postei essa imagem no Instagram, porque eu achei bem interessante, mas o sentido é bem complexo e é bem paradoxal. Então, só para vocês terem uma ideia, esse é o fluxograma desse pensador. Então, assim, são várias explicações. Ele diz que o próprio texto nos leva a várias ramificações e a vários pensamentos que não tem como a gente achar coisas fora dele. Ele em si já tem tantas minúcias, tantos subtítulos, subsignificados, que nada está fora dele. A partir do momento que a gente tenta explicá-lo, a gente aumenta ainda mais o texto. Então esse seria o sentido de nada está fora do texto. Porque o texto é composto de sutilidades e de coisas que estão subentendidas. Ele vai falar o seguinte: quando lidamos com um texto escrito, sem o autor presente para pedir desculpas e nos explicar, começamos a notar as complexidades, dificuldades e impasse. Subitamente a linguagem começa a parecer algo um pouco mais complicado. Isso em contrapartida quando a gente está conversando com alguém, que a gente tem um momento de interromper, de perguntar, de tirar dúvidas e pedir esclarecimentos. No texto não, a gente está por conta própria e tem que criar o nosso próprio conhecimento. O Richard Rorty diz que não há nada em nosso íntimo exceto o que nós colocamos lá. Essa mais uma vez é aquela ideia de que nós temos uma alma ou não temos uma alma, e ele afirma que os seres humanos criaram essa teoria de que tem uma alma, e a partir do momento que eles acreditam nisso, eles inseriram uma alma, uma pseudo-alma dentro de cada um de nós, que seria a nossa individualidade. Ele vai usar o exemplo do termo que a gente usa muito. Eu, na verdade, parei de usar, mas na infância, adolescência, a gente usa muito, que é sei do fundo do coração. Ele vai dizer o seguinte: quando dizemos sei do fundo do coração que é errado, em duas opções. A primeira, admitimos que há uma verdade eterna em relação ao erro. Segundo, admitimos que o conhecimento que temos é o conhecimento certo. Só que conhecimento absolutamente certo sobre as coisas não é possível, e não podemos encontrar quaisquer verdades eternas em relação à ética. Logo, o que conhecemos é uma questão de conversação e prática social, uma vez que não há nada em nosso íntimo, exceto o que nós mesmos colocamos lá. É como se nós puséssemos uma alma celestial, que sempre que o íntimo, né, o ser livre de mentira dissesse que algo está certo, realmente está. Essa seria a alma divina, a alma pura, a alma sem mácula. Ou então, esses foram os pensadores que mais se destacaram, né, as ideias que mais me chamaram a atenção na filosofia contemporânea. No final do livro, ainda vem alguns autores complementares, que não foram citados ao todo, mas que vêm, assim, umas mini biografias desses autores. Eu não sei quem já tenha lido esse livro, mas eu não achei muito interessante. Eu achei até despropositado isso aqui, porque é um resumo do resumo. Não nos dá um guia sobre quem seriam essas pessoas. E são tantos nomes que é inevitável você acabar confundindo um com o outro, e as eras, enfim.
mas eu achei interessante. De repente, se você estiver estudando e quiser procurar quem foi tal pessoa, você vem aqui e encontra. Mas assim, para leitura corrida, eu acho que não é tão interessante. Esse foi o livro da filosofia, essa foi a série de vídeos que eu criei aqui pro canal, falando minha experiência de leitura desde o início até o final. O que eu posso tirar de conclusão, né, sobre esse livro é que é uma leitura muito agradável, muito esclarecedora e que introduz você como leitor, nós nos introduz nesse universo da filosofia para que a gente se aprofunde, mergulhe ainda mais nas teorias. Então, essa é uma dica de um livro assim que não é perfeito, mas que ele cumpre o seu papel de introduzir e servir como manual a filosofia para aqueles que não têm conhecimento algum ou que queiram começar a tê-lo. Então é isso, eu adorei fazer essa leitura, ficou um livro favorito que com certeza eu vou checá-lo mais vezes ao longo da vida. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você deixou de ver algum vídeo dessa série, no link que está na descrição tem a playlist onde você pode assistir todos os vídeos desde o começo. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa série, clique em gostei aí embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. E é isso, até a próxima!